Fala, Boa noite, Adolfo, boa Diguinho. noite. E Tudo aí, bem, meu tudo irmão? bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Claudinho, boa noite. Ale Martini, muito bom. Todo mundo E entrando aí, aí. meu querido? Cheio de gel no cabelo, hein, meu querido, hein? Mas agora, cara, sem cortar o cabelo há 3 meses já, velho. É, A única coisa que segura é o gel. vamos que vamos, né? É. E aí, Olha, boa noite, Daiane, Valéria, tudo bem? a minha irmã já entrou aí também. Paulinha, A Larissa, a Thaísa, Cacá, o a Cata aí Guilherme. também, O Guilherme já Guilhermão. entrou. Boa noite, Flavinha. O Boa noite, Gustavo filha. Moretti. Estevão também tá aí. Boa noite, minha querida filhinha. Meu irmão entrou aí. E Bom, aí, vamos pessoal, entrando, tudo né, velho? certo? Vamos começando, né? Deixa eu ver aqui. Mari também. A Mari Beijo. entrou. E aí, Dofão, como é que estão as coisas? Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Eu tô vendo aqui agora que eu tô com 2 brincos na orelha ali no fundo, né? Ó. É, ó, viu? Você falou que eu ia Vê? botar brinco, tá você de brinco Tá aí, ó. vendo? 2 brinquinhos. Oi, Que Oi, coisa, hein? Bia. Viu? Bem feito aí. Legal. E aí, bom, E aí? pessoal, boa noite, bem-vindos todos vocês. Vamos falar um pouquinho aí das nossas experiências com as crianças. Na verdade, resolvemos falar desse tema, né, Adolfo? Muita gente pedindo, muita gente falando disso. O Rodolfo, não Sim, sei se todos sabem, mas o Rodolfo é conhecido como o nosso especialista em crianças, né? Nosso aham. encantador de crianças, né, Adolfo? Já pensou? Tem uma grande experiência aí com crianças, né? Nós dois temos aí mais ou menos 15 anos de trabalho, mas o Rodolfo, ele tem uma experiência também com a crânio-sacral, né? Então, de trabalhar com Sim. crianças. Então, acho que isso despertou muito interesse dos nossos alunos e pacientes de ouvir você também falando um pouquinho sobre isso, né, Adolfo? O Adolfo, ele tem uma... Acho que a tua internet travou, hein, Adolfo? A minha internet tá travando? E aí, voltou? Voltou. Começa não, hein? Essa internet tá brincadeira Começa comigo, viu, não, hein? cara? Mas Tá pegando? beleza. Tá pegando certinho? Agora voltou. Tá. É, Então, é interessante você colocar essa questão, né, de como eu comecei a atender essas crianças, né? Isso começou desde 2003, quando eu fiz o curso de terapia crânio-sacral, né, que você falou aí. Que eu vi um professor meu, americano, é, atendendo uma criança, e aquilo me chamou a atenção. E dali para frente eu cheguei no consultório, na clínica, ainda era a clínica da coluna, né, lá do Afonso, e uhum. começou a aparecer criança. Então foi bem interessante isso, e de lá para cá, na verdade, eu atendo muita criança, né, como você disse. Eu tava com a ferramenta na mão, o paciente aparece, né? Começou a surgir, Muito certeza. bom. É. E aí, além disso, né, pessoal, a gente também vai falar um pouquinho essa experiência de consultório nossa de 15 anos aí, cuidando de crianças, em vários pacientes, até adolescentes. Mas também a gente quer um pouquinho de colocar para vocês a nossa experiência com os nossos filhos, com as nossas crianças, né? Uma questão que eu coloquei hoje no Instagram, né, Adolfo, e que é uma coisa que a gente sempre recebe esse questionamento em sala de aula. Ah, eu posso tratar os meus filhos? Né? Ou eu Sim, consigo tratar meus filhos? Sim, nós podemos e devemos tratar os nossos filhos, as nossas crianças, né? Às vezes tem alguma particularidade, mas como o Emmanuel Cordel fala, né? Santo de casa tem que fazer milagre. Então nós sim. devemos sim tratar das nossas crianças. Então a gente quer colocar para vocês também um pouco dessa experiência que a gente tem com as crianças na nossa casa, os nossos filhos, ao longo desse tempo todo. Eu tenho a Manu de 16 anos, né? E desde que a Manu tem 4 anos que eu trabalho com a micro. E desde esse período que a gente cuida dela, né? Eu cuido dela dessa forma. Então a gente quer passar um pouquinho disso para vocês também. Sim, eu também, né, Rodriguinho? Quando eu comecei na micro em 2005, foi quando a Maria Clara nasceu, né? Minha filha, minha primeira filha. Uhum, E podemos dizer que ela foi criada juntamente, né, com a microfisioterapia entrando aqui dentro de casa, né? uhum. Então, desde pequenininha, foi muito interessante todo esse aprendizado, né? Até eu posso até já começar falando um pouquinho dela. Pode? Ah, eu lembro quando a gente fez, estava fazendo o curso de micro, então foi logo que ela nasceu. E aí é interessante que a gente sempre escutava dos colegas, né, e amigos, né, amigos da onça às vezes, e já se preparou para dormir, né, porque
depois que nascer você não vai dormir mais, né? Depois que nascer você não dorme mais, porque aí vai ficar acordando a noite inteira e tudo mais. E é interessantíssimo que a Maria Clara não teve isso. Na verdade, aqui em casa a gente não teve isso, nem com Maria Clara, nem com o Vitor Hugo. Mas os dois, eu presenciei, eu assisti o parto, né, dentro da sala, e quando eles nasceram, né, passou por todos os testes ali no primeiro momento, e quando eu peguei no colo, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão lá na base do hospital e já começar, de uma certa forma, a verificar como é que estava a mobilidade craniana, né, a mobilidade do occipital, dos mastoides, ali se tinha algum bloqueio, já fui liberando na hora, as tensões da cervical, né, e foi bem interessante isso, porque eu estava recém-casado, com o primeiro filho, primeiro neto, e aí você sabe que aí tem avós, né, tinha madrinhas, tudo ali, né, junto conosco, e aí fica aquela pressão, né, como é que vai ser, como é que não vai ser. Bom, o terceiro dia que saímos do hospital, chegamos para casa, bom, e agora, como é que vai ser a noite? A menina dormiu, era 11h30, meia-noite, ela acordou às 6h30 da manhã. Qual foi o espanto de todo mundo? Será que ela tá bem? Será que ela tá com alguma coisa? Será que não tem nenhum problema com ela? Mas peraí, se ela não dormisse, não estaria bem. E a hora que dorme, também não tá bem? Tá ruim também. Também tá ruim? Então já começou ali, né, esse primeiro impacto da gente entender que, pô, e vamos dizer, né, vamos, sei lá, não sei se foi ou não a minha liberação, mas dali para frente ela dormiu e nunca tivemos nenhum problema com ela. Né? E logo nos primeiros meses ela teve uma febre um dia e a gente já estava estudando toda essa linha de entender que a febre não é simplesmente uma doença, né? A febre é uma reação do seu organismo para se defender, né, ao primeiro instante, não é isso? E aí não, corta a febre, não corta a febre, aí pensa, né? Os antigos ao lado, né? Minha mãe, minha sogra, né? Não, tem que dar um antitérmico, tem que dar um antitérmico. Não, peraí, vamos segurar, não tem que dar um antitérmico, tem que segurar. E aí lá e fazia micro, liberava os pontos, já procurava saber o que era, de onde vinha a febre. Bom, foi a noite inteira com febre. Eu deitei do lado dela, fiquei monitorando ela a noite inteira, ela dormiu. E no outro dia de manhã ela acordou bem. Mas de repente começou a ter uma febre um pouco maior, eu voltei a fazer a micro nela. E de repente essa menina vomita um tanto de água que a gente não sabe nem de onde, porque ela não tinha tomado leite, não tomava água ainda na época. Aí a hora que aconteceu aquilo, eu falei, vixe, agora dançou, né? Porque agora eu vou ter que ir pro hospital, porque, bom, tava com febre a noite inteira, todo mundo falando que tem que dar um antitérmico, porque a menina vomita, ferrou tudo, né? Bom, nesse momento eu entrei com ela embaixo do chuveiro, dei um banhozinho nela comigo, papapá. Bom, saí do banho, trocou ela, zerou. Não teve mais nada. Né? Não teve mais febre, não teve infecção de nada, não teve inflamação de nada. Zerou. Então ali foi o primeiro contato que eu posso dizer, né? De entender um pouco do que a gente estudava, o quanto que aquilo funcionava. E ali abriu os horizontes, não só meu, mas eu acho que dali para frente, tudo se modificou ao nosso redor. Que é isso que a gente pretende falar hoje, né? Um pouquinho do nosso ambiente, né? Então naquele momento o nosso ambiente começou a ser transformado por essas informações que estavam sendo colhidas e vivenciadas naquele momento, né? Então ali já foi muito interessante, né? É legal porque você sentiu na prática, né, Adolfo, o quanto tudo que a gente estava aprendendo, né, que a febre é uma reparação, até o mesmo vômito, você sentiu na prática a coisa funcionando, né? Sim. Porque é um pouco desesperador, né? A gente com filho é sempre complicado, né? Quando a gente passa na pele, ainda mais o primeiro, né? E você teve essa experiência na prática, muito, muito legal isso. Sim. A Manuela, minha filha de 16 hoje, eu só conheci a Mico, ela já tinha quase 4 anos, né? Então, é muito diferente. A gente, até os 4 anos era aquela coisa, teve febre, teve alguma coisa, a gente acabava indo para o hospital e antibiótico. E depois disso, depois da micro e de tudo que a gente estudou, leitura biológica, isso mudou, né? A abordagem é diferente, praticamente não usar mais antibiótico e tudo mais. Então, foi bem bacana. Uma coisa, pessoal, assim, até que o Rodolfo ressaltou isso na live anterior, a gente aqui vai sempre procurar apresentar para vocês algumas ideias, algumas observações de todos os nossos estudos, toda a nossa experiência de 15 anos com tudo isso que a gente estuda, né? Mas nunca excluindo nada do convencional, da medicina convencional. A gente não vai dizer que não tome remédio. Eu até falo muito para os meus pacientes, Rodrigo, eu tomo ou não tomo remédio? Eu falo, olha, a gente tem que ter bom senso nessa hora. Se fosse o meu filho, como o Rodolfo falou, ele deitou do lado da filha dele a noite inteira e ele monitorou. Eu não posso monitorar um paciente meu dessa forma. Então, tem horas, olha, tome um antibiótico, tome um analgésico, um antitérmico, porque a gente tem que ter bom senso nessa hora, principalmente com criança, né, Adolfo? Eu sempre falo isso, com criança a gente tem que ter muito bom senso.
né? A febre incomoda muito uma criança para dormir. Então a gente vai administrando. Nossos filhos a gente consegue ficar do lado ali a noite inteira, mas o paciente não. Então a gente não está pretendendo apresentar nada aqui que vai excluir, né, o tratamento convencional, uma medicação, mas uma observação que nós temos que fazer de uma maneira mais global para que a gente possa abordar melhor essas fragilidades e até minimizar uma possível recidiva de alguns problemas que as crianças normalmente têm, né? Que é uma coisa que a gente colocou até nas perguntas. Crianças que ficam adoecendo. Então, se a gente tratar de uma forma mais integral, a gente consegue minimizar essas recidivas, né? Sim, perfeito. E é importante o que você está ressaltando aí, né, Diguinho? Porque uma coisa é os nossos filhos que já são criados dessa forma desde quando nasceram. E outra coisa é eu ter uma criança que já tem um trabalho imunológico, que está acostumada com os remédios e tudo mais, repentinamente eu falar, tira tudo e você vai sair dessa forma. Não, tudo é uma adaptação e uma condução para se chegar, né, a um prognóstico futuro muito mais adaptativo a isso, né, a que esse sistema já responda mais facilmente a isso. Isso é importante. Aí. Perfeito. E aí a gente queria, assim, colocar as questões para vocês, pessoal, de uma forma construtiva, né, analisando as informações de uma forma crescente para que vocês entendam o que a gente faz no consultório, como que a gente aborda isso no consultório, como é que a gente avalia, conversa, né, com os pais e como é que a gente olha para essas crianças quando elas chegam no consultório. Isso que a gente quer mostrar para vocês, né? Isso desse tempo todo aí que a gente trabalha com tudo isso, que estuda junto, é isso que a gente queria mostrar dessa forma. Então, para ficar fácil de vocês acompanharem esse entendimento. Uma coisa importante... Até, Diguinho, deixa eu só... a Cássia aqui está perguntando sobre que ela tem filhos adotivos, né? E um tem anemia falciforme, o outro faz xixi na cama. Ô, Cássia, eu acho que logo mais a gente vai falar algumas coisinhas que você pode entender um pouquinho isso, e eu acho que isso pode te ajudar. Então a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho, tá? Beleza. A Lari falou aí também, a sua esposa, né, Adolfo, que as crianças logo correm para você primeiro, né? A Manuela também, mesma coisa, pequenininha. Pai, aconteceu isso assim, o que eu faço? Tomo remédio, não tomo remédio? E aí, quando pequenininha, pai, faz amigo, tem muito tempo que você não faz amigo, né? Então é bem assim que as nossas crianças foram acostumadas, né? Minhas sobrinhas também que estão aí, Bia, Cacá. Bom, então olha só, pessoal, uma coisa importante que a gente precisa lembrar. As nossas crianças são concebidas, né, dentro de um sistema familiar, dentro de um contexto familiar aí que envolve o sistema da mãe e o sistema do pai, né, que juntam as famílias aí. Então, nós recebemos, né, Adolfo, as crianças recebem uma série de informações, de elementos que vêm desse contexto transpessoal, transgeracional, né, que vem de toda essa família. Eu costumo dizer que a criança não é uma folha em branco, como antigamente a gente costumava dizer, né? A criança é uma folha em branco, a gente molda do jeito que a gente quiser. Na verdade, não exatamente. Ela não é bem uma folha em branco, então a gente tem que ter sempre a lembrança assim. A criança, ao nascer, ela já tem uma série de informações inscritas ali. Né, Adolfo? O que você acha dessa importância do transpessoal aí para essas crianças? Eu acho que isso é algo que pouco se cita, né, o Diguinho, ainda. Infelizmente, ainda isso não é uma informação que é propagada, né? Ainda fica muito obscura essas informações, poucas pessoas têm acesso, por isso que nós colocamos até hoje, né, para compartilhar essas informações nossas, porque isso precisa ser conhecido por todos nós. Uma criança que nasce com um problema, que nasceu com alguma síndrome, ela nasceu com uma história prévia. A gente vai falar um pouquinho também mais sobre essa parte genética, mas a gente tem que entender que não é apenas a genética já vem com uma história. Então isso que o Diguinho está colocando do transpessoal é a história prévia, antes mesmo da gente existir, que já vem, né, embasada em cima do que o meu pai viveu, do que minha mãe viveu, do que até mesmo antes dos meus pais possa estar sendo carregado, né? A gente sabe que o transpessoal não envolve apenas a família. Então a história de todo o ambiente onde ela se encontra, onde foi feita a vivência, né, da família dela, né, um ambiente de guerra. Podemos pensar hoje, né, Diguinho, nessa situação que estamos vendo em quarentena, crianças que estão nascendo hoje ou aí para nascer, estão carregando essa bagagem, né, porque o ambiente, o mundo está vivendo uma situação que não é habitual, né, que possivelmente pessoas viveram isso na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e hoje todos estão falando de Terceira Guerra, não é isso? Esta informação, por mais que eu estou num lugar onde não tenha coronavírus, né, mas o ambiente todo nosso está vivendo isso. Então isso é a informação transpessoal. E às vezes essas crianças podem estar carregando essa história e a partir dali começar a desenvolver muitas vezes
patologias, sintomas, alergias, déficit de atenção e assim por diante, né, Diguinho? Isso eu acho que é importante mesmo. Perfeito, perfeito. Elas estão sendo construídas dentro desse contexto sociocultural que nós estamos vivendo hoje em dia, né? E aí, essa informação que o Rodolfo falou, né, de transpessoal, que envolve a família e todo o ambiente sociocultural que a família está inserida, de guerra, de violência, de abandono, enfim, vai ser inscritos numa criança porque, na verdade, essas informações, quando elas não são bem resolvidas na história onde elas foram vividas, alguém tem que dar conta disso, né? Então, na verdade, qual é a lógica de uma informação que foi vivida por uma história familiar ser passada à frente? A lógica é, se não foi resolvido aqui, eu passo isso adiante, alguém lá na frente precisa dar conta dessa informação, né? Ou seja, uma próxima geração precisa continuar vivenciando algo semelhante para que ele possa desenvolver os mecanismos de correção. Então eu costumo brincar, né, Adolfo? Não é um castigo, é uma nova oportunidade que nós temos de modificar uma história que foi vivida, né? Uma história, às vezes, difícil que foi vivida. Histórias de violência, de abandono, né, de traições, enfim. É uma nova oportunidade. E isso assim, né, pensando no tema que a gente colocou, né, de falar um novo olhar ao se tratar uma criança, né, isso é uma situação que nós temos que pensar, né? Então, como ali a Cássia tinha colocado de crianças adotivas, elas têm um outro ambiente, né? Elas carregam informações de um ambiente anterior, né, ao nascimento delas. E isso muitas vezes pode estar inscrito em nós. Então, ou seja, quando a gente vai tratar essa criança, é importante a gente buscar conhecer essas informações para, de uma certa forma, a gente entender, muitas vezes, repercussões e sintomas do que ela hoje pode estar passando, né? Então, a gente tem que parar para analisar isso. Então, é importante conhecer, sim. Às vezes, uma criança adotiva, nem sempre a gente conhece toda a informação, né? Uhum. Mas se eu dou capacidade de entender que ela tem essa história, muitas vezes eu evito o pré-julgamento, né? De estar julgando, é assim, é irritada, é brava, é explosiva. Pô, peraí. A história dela pode muitas vezes ter proporcionado a ela uma resposta de reação dessa forma, né? Que ela está respondendo isso muitas vezes sem saber, muitas vezes não, né? Realmente sem saber, né? É apenas pela história que o organismo dela carrega, né? De onde ela veio, do ambiente dela. Então é importantíssimo a gente entender que precisamos analisar um pouquinho mais a fundo, não só a criança, né? Exatamente. E aí essa informação, né, Adolfo, ela está no inconsciente, né? Então, quando a gente está conversando com os pais, né, avaliando uma criança, a gente começa a perguntar dessa história, né, dessa história familiar. Onde essa família se desenvolveu? De onde veio essa família? Né? Para a gente entender, porque às vezes chega lá no consultório uma criança de meses, né, pouquíssimos meses, 1 ano, 2. Você fala assim, mas essa criança já tem todas essas fragilidades? Essa criança viveu todos esses conflitos? Será? Pouco provável, né? Tudo bem que a gente vai falar um pouquinho também da gestação, pode ter. Mas tem muita coisa que veio antes e isso está se manifestando naquele momento, naquele início ali. Isso é inconsciente, pessoal. E aí é o que a gente fala, né? Quando a informação ela é consciente, que é 5% somente, vamos lembrar, é aquela história. Eu sei que eu sei. Quando a informação é inconsciente, que é 95%, eu sei, mas eu não sei que eu sei. Né? Não sei se fica claro o trocadilho aí. Então, quando é consciente, eu sei que eu sei. Está ali a informação. Quando é inconsciente, eu sei, mas eu não sei que sei. A informação está ali comigo, mas eu não sei que eu sei. Então aquilo se manifesta no nosso corpo de várias formas, sintomas, né, reações até emocionais, mas eu não consigo acessar de onde vem aquela informação. E aí entra o trabalho das terapias, de todos os níveis, né, para acessar essa informação e ajudar o paciente a entendê-la, ajudar o pai e mãe a entender para que a gente possa tomar essa consciência, né? Só reconhecemos aquilo que já conhecemos em algum momento. É trazer essa informação para a consciência. E aí, quando você fala dos adotivos, né, que a Cássia colocou, uma informação aqui muito importante é o seguinte, as crianças, elas passam a pertencer à nossa cultura, passam a se inserir naquela cultura familiar aos 2, 3 anos de idade, né? Que é quando eles adquirem a linguagem. Então, a partir do momento que eu adquiro a linguagem, eu passo a me comunicar com aquela cultura e aí eu estou inserido naquela cultura. As crianças adotivas têm uma característica, dependendo do período onde elas são adotadas, né, Adolfo?
Da Então, se uma idade. criança foi adotada antes dessa fase de 2, 3 anos de idade, ela vai adquirir a linguagem dentro da família de acolhimento. Então, ela passa a pertencer àquela cultura da família de acolhimento, os seus arquétipos, os seus modelos são daquela família de acolhimento. Agora, uma criança que foi adotada depois dos 3 anos de idade, ela adquiriu a linguagem, a comunicação, dentro daquele ambiente onde ela viveu até os 3 anos de idade. Às vezes um abrigo, às vezes com a babá, ou uma cuidadora, né? Então ela adquire os arquétipos, os modelos daquela cuidadora, daquele abrigo. Então muda tudo, né? Então assim, Cássia, como você perguntou, né? Às vezes você pega uma criança adotada antes dos 2, 3 anos de idade, você vai olhar muito para o modelo da família de acolhimento. Agora, se ela foi adotada depois desse período, é necessário a gente olhar onde essa criança se desenvolveu até os 3 anos de idade. Quem cuidava dessa criança, né, Adolfo? Qual Porque era eu o até ambiente? pergunto exatamente qual era o ambiente. Eu costumo perguntar muito para os pais dos pacientes que chegam para mim. Onde essa criança estava até os 3 anos de idade? Com quem que ela, né, cresceu, se desenvolveu e tudo mais? Para a gente entender um pouquinho desses arquétipos, desses modelos, né? Sim, perfeito. Perfeito, eu acho que algo que a gente tem que sempre buscar. Buscar conhecer para, de uma certa forma, começar a analisar um pouquinho mais esses sintomas, essas patologias, essas disfunções que essas crianças têm. Tanto emocional como até mesmo físicas, né? Porque a gente sabe que isso fica registrado no corpo físico. Vai afetar a musculatura, pode afetar a psicomotricidade, o desenvolvimento, né, motor dessa criança. Tudo isso pode ter modificação, né? Sim. Porque o histórico vem previamente. Então é importante a gente conhecer isso, né? A Cássia está colocando ali que viveram 2 aos 4 num abrigo, né? Então tem Uhum. muitos modelos desse abrigo, ou dos cuidadores, né? É comum ter crianças que ficam mais tempo com a babá do que com os pais. Então, às vezes, tem arquétipos das babás, dos cuidadores. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar assim, arquétipos são modelos socioculturais de pai, de mãe, do ser humano, do masculino, feminino, que a gente recebe. Então, às vezes, tem distorções nesses modelos, porque eu recebi de um ou de outro, né? Eu cito até o exemplo da minha filha, a Manuela, ela, até os 3 anos de idade, ela praticamente ficou na casa só com a mãe, né? Eu não era casado com a mãe. Então, ela tem muito esses arquétipos da família maternal, da mãe e da avó materna, que é onde ela ficou até praticamente 3 anos e meio, né? Onde ela cresceu. Então, ela tem mais esses modelos dali, esses arquétipos, alguns arquétipos até bem característicos, né? Então, é onde esse modelo se inseriu para ela. Diguinho, eu vi que tem bastante pessoas colocando aí. Podemos atender mulher grávida, né? Não só podemos, como é importantíssimo, né? Nós vamos falar da fase gestacional, eu acho que nós estamos indo em etapa, né? Vamos passar pela hereditária agora, a impressão genômica, né? Mas podemos sim atender as mulheres grávidas, é importantíssimo porque a hora que você atende ela, você já consegue dar uma informação para aquele feto que está ali em desenvolvimento, né? Teve uma outra pessoa que colocou sobre atendimento em crianças de abrigo. Putz, isso seria fantástico, né? É algo que, essas crianças muitas vezes passaram por diversos sofrimentos, às vezes agressões, que possam ter vindo lá da vida fetal, ou até mesmo que os pais sofreram. Então, é importantíssimo ter esses atendimentos. Isso eu acho que poderia ajudar muito, né? Todo um desenvolvimento, né? Eu acho que a gente vai chegar ainda num ponto de ter pessoas que vão fazer todos esses atendimentos, né? Para possibilitar essas crianças desenvolverem melhor, né? Uhum. Pessoal, a gente só não consegue... Pode falar, Não? a gente só não consegue responder pontualmente cada pergunta de sintoma, Um. né? Porque a gente Sim. não vai falar pontualmente dos sintomas, a gente não teria tempo. Gostaríamos de responder Sim. todos. Podem mandar para a gente depois essas perguntas, sem problema nenhum, a gente vai respondendo todas elas, tá, pessoal? A gente não consegue falar pontualmente de sintoma, porque senão não teria tempo. Pode falar do hereditário que você ia falar. Não, eu acho que a gente falou do transpessoal, né? Então, como vocês entenderam, o transpessoal não é apenas da família, mas ele pode vir de qualquer espaço ou ambiente, né, que está ali na concepção de toda a história, né, dessa criança, certo? Mas tem o hereditário. A gente sabe, então, que o pai e a mãe carregam informações. E como o pai e a mãe viveu, como o pai e a mãe foram criados, isso tudo também vai ficar inscrito, né, e já vai vir com essa criança. Porque a gente sabe que no processo de gametogênese, né, ou seja, o espermatozoide, espermatogênese, né, assim como a ovogênese, né, o ovócito, automaticamente ele já carrega informações do que os pais, né, viveram.
Então, naquele momento daquela concepção, tudo aquilo está inscrito naquele feto que acabou de ser concebido, né? E nós temos a fase que a gente chama de pré-conceptiva, né, Dieguinho? Que são as fases em torno de 72 dias aproximadamente, né, antes da concepção, que é a fase que a gente chama da impressão genômica, que é justamente essa formação do ovócito e do espermatozoide que de uma certa forma vão se encontrar ali na frente. Então, como esses pais estavam vivendo, às vezes nos seus trabalhos, nas suas famílias, no seu relacionamento, no próprio relacionamento entre o casal, quantos acontecem, né, de o casal estar junto, de repente se separa, tem uma briga, aí tem um reatar lá numa noite e engravida. Né? Então, ou seja, aquele momento prévio daquela discussão, daquela briga que foi vivida ali um pouco antes da concepção, isso vai ficar registrado nesse processo de gametogênese, né, da impressão genômica. E automaticamente a criança vai carregar essa informação. Né? Exatamente. Então é uma outra fase que a gente tem que abordar. Né? Como que estava um pouco antes de você engravidar? Né? Como que foi para vocês? Foi planejado? Teve um planejamento? Não teve um planejamento? Aconteceu de uma forma inesperada? Ou a gente pode colocar, hoje tem muitas vezes uma gravidez forçada. Né? Então isso tudo pode acontecer e automaticamente a gente tem que pensar nessa fase prévia, né? Antes da concepção. E tem vários autores, né, que já citam isso, né, Adolfo, essa questão da impressão genômica nesse momento, né? Os próprios Surani, Reik, Walter, né, de lá de 2001 já falam muito isso, essa impressão genômica. E eu costumo comentar muito essa questão da pré-concepção, Adolfo, que a gente entende aí que não existe a concepção surpresa, né? Concepção inesperada. Eu sou um bebê surpresa, fui indesejado. Não, biologicamente não existe essa surpresa, né? Tudo já estava sendo preparado, como o Rodolfo falou, 72 dias antes, tudo já estava sendo preparado para que houvesse aquela concepção. Eu falo muito assim, Rodolfo, para que haja concepção tem que haver essa maturação dos gametas, né? Essa gametogênese. Sem maturação não tem concepção. E essa gametogênese, essa maturação, pessoal, começa a partir de uma necessidade do casal e de um desejo inconsciente. Não é aquela coisa, casamos, vamos ter filho agora. Não. É uma necessidade de toda uma história do clã. Né? Ou seja, existe uma necessidade muito maior ali para que tenha uma concepção naquele momento. Ou até mesmo o contrário, né, Adolfo? Para que não haja uma concepção. Ou seja, a biologia vai sempre trabalhar a favor dessa história do clã. Ou seja, se precisa de uma criança ali, vai haver maturação e vai haver concepção. E se não for seguro uma gestação ali, ela também vai interferir sobre isso. Sim. Só uma colocação, pessoal. Muitos aqui perguntando, né? A Lígia falou, acho que o Claudinho colocou também, sobre atender os pais ou não. Né? Você ia falar sobre isso, Dolfo? Na realidade, eu vi ali, tem algumas perguntas falando quem atende primeiro, né? As crianças ou os pais? Bom, eu posso falar um pouquinho da experiência minha clínica. Eu atendo muita criança, então chega normalmente as crianças para serem atendidas. Normalmente, quando eu atendo criança, sempre os pais estão juntos. Sempre os pais estão juntos. A partir da adolescência, de 12, 13, 14, 15 anos, aí eu já deixo meio que referente. Bom, vocês, para mim, não tem problema nenhum entrar pais, mas se tiver alguma coisa, se quiser entrar só adolescente, 15, 16 anos, sem problema nenhum. Mas quem atende primeiro? Então, normalmente, quando vem a criança, eu atendo a criança. Né? Então, eu poderia falar, não existe uma ordem. Eu atender a criança primeiro ou atender os pais primeiro. Isso não vai ter diferença. O importante é que você está tratando tanto o peixe quanto a água onde esse peixe vive. Então, e é interessante que quando a gente atende, né, eu atendo a criança, e como a gente faz toda essa... Na verdade, você dá uma aula para a criança, né, Diguinho, quando você está atendendo. Você dá uma aula para a criança, não, para os pais, né? O nosso vício nosso, né? É vício. Você dá uma aula para os pais sobre o que como vai ser feito, e vou falar que 90%... Tá? Os pais, de repente, saem dali do seu consultório e já marcam uma consulta para eles. Então, eles normalmente vêm para fazer. É importante com que eu atenda os dois? Sim, porque não adianta nada você limpar o peixe e voltar ali para a mesma água suja e mantida da mesma forma. Então, a gente tem que entender que tem que haver a mudança da água também. Então, independente se eu vou purificar a água primeiro ou limpar o peixe, não tem diferença. O que importa é que ambos sejam trabalhados. Tá? Então, ordem nenhuma, mas que é importante atender os pais, perfeitamente. Tá? Isso é necessário. E é interessante, né, Diguinho? Porque às vezes a gente sabe que quando a gente atende a criança, você vai dando informações e as informações não são da criança. Né? A história que a gente vai achando dos traumas e conflitos
é a história da família. A história Pois do é. que o pai viveu, do que a mãe viveu, do que o casal viveu, do que, como a gente falou, transpessoal, né? A Uhum. concepção, o hereditário se carrega. E aí tem pessoas que vão falar assim, às vezes até já aconteceu, acho que possivelmente pode ter acontecido com você, tem pais que saem dali e que não voltam. Porque, na realidade, pô, mas ele está falando só dos meus problemas. É, Né? E tem pessoas que às vezes têm essa dificuldade dessa interpretação ao primeiro instante. Né? Então, independente, se eu vou atender criança ou pai, ambos deveriam ser tratados para buscar uma coerência, né, do ambiente. E a partir dali conseguir fazer com que aquilo ocorra uma mudança para se purificar esse ambiente como um todo. Né? perfeito. Eu falo assim, né, Adolfo, como você falou, normalmente na minha consulta também os pais entram juntos, a gente conversa muito, como o Claudinho colocou, cada atendimento é praticamente uma palestra. A gente tem esse vício de professor, mas na verdade é uma vontade que a gente tem que todo mundo saiba isso, né? É igual a gente está fazendo aqui agora, falando para todos vocês, a gente tem muita vontade que todas as pessoas entendam isso. Então a gente meio desenha, ensina, às vezes passa horas com o paciente, enfim. Aí eu falo muito uma coisa, quando a gente está atendendo, Adolfo, que saem essas informações, como você falou, de transpessoal e tal, muitas vezes os pais que estão sentados na mesa e começam a olhar para a gente e falam assim, eu acho que eu preciso fazer esse negócio aí também, né? Então, às vezes, o próprio pai e mãe Sim, fala, eu acho que eu preciso. eu E uma coisa preciso que eu fazer. falo muito para os alunos, não tem que atender pai e mãe, não é uma obrigação, uma condição, certo, Adolfo? Mas seria muito importante. Então, é como você colocou, é muito importante atender os dois, pai, mãe e filho, mas se a criança que foi para tratar, eu vou tratar da criança. Não é aquela coisa, chegou no consultório a criança para ser tratada, eu falo, não, tem que ser vocês dois para serem tratados. Não, nós vamos Sim. tratar da criança e os pais vão despertar um interesse. E a gente vai explicar, olha, seria interessante, se você quiser, você também pode ser tratado. Mas não coloque isso como uma condição, tá, pessoal? Eu sempre peço isso em sala de aula muitas vezes. Não coloque como uma condição. A melhora da criança só vai acontecer se tratar os pais. Eles têm que Sim. entender isso que o Rodolfo falou. Tem que mudar o ambiente, tem que mudar a água do aquário. Agora, se eles vão querer ser tratados ou não, é uma escolha deles, né? Isso é algo que eu sempre falo, viu, Diguinho? Eu não faço com que os pais tenham que fazer. Ah, é interessante eu fazer? Olha, é interessante, porque vocês também têm as suas histórias, os seus traumas, que podem afetar esse ambiente. Então é importante? Mas não é que tenha que ser obrigado. É A isso gente aí. sabe que a hora que eu limpo o peixe vai funcionar com uma forma melhor. Óbvio que se ele voltar a viver as mesmas coisas, ele pode voltar a ter outros problemas. Então é importante a gente saber disso. Tá? Isso. Não obrigar, não forçar. Né? Mas todos saem dali sabendo. Né? É. É, eu posso até, nesse momento, contar uma parte que eu vi algumas pessoas colocando. Uma vez eu atendi duas meninas. Eu atendi só uma delas, que são filhas gêmeas, univitelinas, idênticas, ou seja, tudo igualzinho. Só que uma delas tinha enurese noturna, né? Ou seja, xixi na cama. Tá? E muito xixi na cama, muito xixi na cama. E é interessante, depois eu vou até falar com o Diguinho, ele vai comentar um pouquinho isso para vocês sobre essa filiação, a ordem de filiação, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso. A gente sabe que, independente se as duas são idênticas, univitelinas, tudo perfeitinho da mesma forma, elas não vão vivenciar os traumas e os eventos da mesma forma. Elas podem até passar o mesmo evento, mas como vão responder a eles são diferentes. E ali naquele momento era claro, eu tinha duas crianças idênticas, duas meninas, só que com características totalmente diferentes. Uma entrou com uma bonequinha na mão e a outra entrou com uma bola de futebol. Uma jogava futebol e a outra brincava de bola. Bem clássico, né? Qual que fazia xixi na cama? Quem sabe me responder essa aí, né? Qual que fazia xixi na cama? A da bola. Porque na verdade não era vamos dizer, gente, não tem nenhum problema com menina jogar bola. A minha filha joga bola, correto? Não tem nenhum problema disso. Mas não é algo cultural. E aquilo gera toda uma informação, né? E no momento que eu estava atendendo a criança, eu expliquei, fiz toda essa aula que a gente sempre faz para os pais, e comecei a atender, comecei a falar, e eu achei diversas coisas relacionadas à família. E óbvio que ali, a primeira resposta que eu tive dos pais era não teve nenhum problema, não teve nada disso. A negação, né? Das informações. Mas aí com o tempo eles foram soltando. Então, eu sou separado, eu tenho uma outra filha, e aí eu casei com essa depois, ela estava tendo uma dificuldade de engravidar, a minha filha estava com problema de aceitar isso, minha filha vai morar comigo, e aí ficou naquela coisa que eu não engravidava, tive que fazer fertilização. Ou seja, todo um conflito vivenciado entre o relacionamento passado e o relacionamento atual, com a desenvoltura de vamos construir uma nova família, certo?
E aquilo automaticamente foi impregnado nessas crianças. E é um fruto de fertilização. Né? Então a gente tem que entender que elas vão carregar a mesma história, porém vão responder de forma diferente. Porque possivelmente a característica de cada uma é diferente entre uma e outra. Então elas vão responder de formas diferentes. Né? Então não adianta a gente querer tratar as duas iguais. Né? Não, você tem que fazer a história de uma e a história de outra, porque elas interpretam isso de uma forma diferente. Né? Então eu acho que isso é legal pra gente fazer. Né? A gente não vai ter tempo, pessoal, de falar sobre isso a fundo. Tudo, né? Se for o caso, a gente faz uma outra live depois. Nós vamos fazer, na verdade. Mas o que o Rodolfo colocou é muito importante, porque são polaridades cerebrais diferentes, né, nos gêmeos, né? Isso, a gente poderia aprofundar esse assunto depois, em um outro momento. E como o Claudinho colocou, os professores deviam saber dessas informações. Exatamente, Claudinho. Eu fiz uma palestra uma vez no colégio, justamente para levar essa questão desse entendimento das polaridades cerebrais e da posição da grade familiar. Porque não dá para você exigir da mesma forma de todas as crianças. Você entendendo isso, você consegue entender as nuances de cada criança. Eu brinco muito com a minha filha, com a Manuela, que ela tem as amigas dela, os amigos, e às vezes ela fala algumas coisas comigo, eu falo, filha, fica tranquila, fulano tem essa polaridade cerebral, então esse é o funcionamento dele, ou a ciclano, então eu brinco muito isso com ela. Ela já sabe, até aprendeu a avaliar, né, quem é a polaridade cerebral e tudo mais. Então é muito particular. Duas crianças univitelinas, teoricamente, né, tem que ser tudo igual? Não, não vai ser tudo igual. Então essa abordagem é fundamental, né, Adolfo? Ó, tem até uma colocação aqui que é interessante isso. Mexendo com as crianças, estão mexendo com os pais? Sim. Já tive muitas que você atende a criança e quem tem muitas vezes uma reação, uma resposta depois, até às vezes mudanças, que na segunda sessão a mãe vem com a criança de novo, nossa, até eu mudei porque eu passei por tudo aquilo e eu fiz diferente. Sim. Você trabalha com toda a informação do campo morfogenético. Então, aquele ambiente todo está sendo trabalhado. Então, obviamente, quando você trata a criança, você também tem repercussões sobre os pais. E é uma informação importante em cima disso que você está falando, Dolfo. Se eu tratar o pai, eu corrijo a criança. Se eu tratar a criança, eu corrijo o pai e mãe? Não. Não necessariamente. Você vai acontecer isso que o Rodolfo está falando quando a informação é a mesma, né? Quando você encontra a mesma informação transpessoal do pai, da mãe, na criança. E aí você tem essa relação. Às vezes não acontece. É porque você tem que estar na mesma informação. Perfeito, é exatamente o que você falou, né, Adolfo? E assim, por que eu tenho lá 3 crianças, só um repercutiu uma fragilidade X da família, né? Aí que vai entrar a questão da posição que essas crianças estão, né? Cada criança nasce numa posição na grade familiar. Um primeiro filho, um segundo filho, terceiro filho, por aí vai. Cada posição com a sua informação. Então, as crianças vão receber lá seu número de informações que vem de forma linear dessa história familiar, né? Então, eu recebo uma informação, eu sou o primeiro filho, eu recebo do primeiro filho. Eu sou o segundo, eu recebo dos segundos filhos. Então, por isso que às vezes um repercute, o outro não. Né? O Cláudio coloca muito isso na formação que ele criou, né? no Desenhando Sua Vida, a importância dessa posição para você conhecer toda a sua história. Então, cada criança vai ser concebida, não é nascimento, é concepção, vai ser concebida numa posição. Então, se a gente tem a história aí dos abortos, né, Adolfo? É uma concepção concretizada. Pílulas né? do dia seguinte. Pois é. Tem crianças aí que estão em posições que a gente nem sabe qual é exatamente. Nem sabe né? qual é. Perfeito. Não sabemos se houve aborto, porque tem abortos que são feitos conscientemente. Tem aqueles que ninguém sabe o que aconteceu. A pílula do dia seguinte é um grande exemplo, né, Adolfo? Sim, perfeito. Então essa posição na grade familiar é importante. Pode falar. Vamos abordar aquela questão da fase gestacional, né, cara? Isso. Bom, chegamos à concepção, então a gente sabe que o que está pré-conceptivo influencia nesse olhar para a gente parar para pensar nas crianças. Fase gestacional, importantíssima, e a gente não precisa nem citar isso, né? Mas a história que está sendo vivida pela mãe, como está sendo a gestação, como foi a gestação, se foi planejada, se não foi, se eu estou tendo enjoo ou não estou tendo enjoo, se eu estou tendo aceitação dos avós, se eu estou tendo um problema no meu trabalho, se eu estou tendo um problema no meu relacionamento, tudo isso vai influenciar a criança. Mães não precisam se sentir culpadas, correto? Isso faz parte da vida, correto? Infelizmente, ninguém quer viver coisa ruim, mas às vezes a gente passa por essas situações. Isso gera consequências e graças a Deus, olha só, gente, tem os fisioterapeutas aí, os psicólogos, os terapeutas, tá? Os consteladores, que conseguem, de uma certa forma, trabalhar com todas essas informações, né? Os hipnoterapeutas, né?
que vão buscar, de uma certa forma, conhecer isso e trabalhar com o organismo. Então, não temos que culpar nada. Temos que apenas entender que isso faz parte da minha história. E é importante eu conhecer essa história porque isso pode estar afetando hoje os meus sintomas. Uma criança que está tendo um déficit de atenção, um déficit de desenvolvimento, isso tudo pode ter influências. Então, essa fase gestacional é extremamente importante. E aí a gente tem que lembrar, né? Fase gestacional, 9 meses. Quando a criança nascer, ela vai estar muitas vezes repetindo informações. A partir dali, do primeiro mês de nascimento até o 9º mês, ela pode estar carregando informações do que ela foi vivida na barriga da mãe. E uma coisa que eu sempre deixo claro, mulheres, vocês não engravidam sozinhas, tá? Homens também fazem parte dessa gravidez. Por mais que a criança está na sua barriga, tudo que o pai está vivendo, está sentindo, está passando, isso também irá afetar a criança que está no ventre maternal. Então não podemos excluir que a história do que o pai... Pode ser que a mãe esteja mil maravilhas, mas o pai está com um problema no trabalho que ele não está falando para ninguém. Mas ele está sentindo isto. E ele chega em casa e ele não fala para ninguém, mas ele não está vivendo a essência dele naquele momento. Isso pode afetar e a gente nem sabe que isso está afetando. Então, é importantíssima essa informação, né? Porque essa fase traz muitas informações aos nossos genes, a construção embriológica do nosso corpo. Pode ser que às vezes eu viva a fase onde estava se formando o músculo da perna, né? Eu posso começar a ter problemas naqueles músculos, desenvolver sintomas, né? Então, tudo isso é importante a gente saber. A parte embrionária, gente, ou seja, o desenvolvimento embriológico, é interessantíssimo a gente conhecer as fases, porque dependendo quando foi o evento, você pode estar pensando, opa, o que estava sendo desenvolvido naquele momento? Para, de uma certa forma, começar a pensar em sintomas, em ações fisiológicas daquela criança, né? Isso. Complementa E aí. um dado numérico, né, Adolfo, disso que você falou aí, é a influência inconsciente dos pais durante a gestação é praticamente de 90%. Essa influência inconsciente vai diminuindo ao longo do tempo, pessoal. Então, até ali os 5, 6 anos de idade, ela cai para 75%, de 9 a 12, 65%, e vai caindo, né, essa influência inconsciente. Então, como o Rodolfo falou, o pai não está carregando a criança na barriga, mas ele tem uma influência inconsciente dentro desse desenvolvimento, que ele faz parte daquele contexto familiar. Então, é 90% a influência que nós temos inconsciente em cima dessas crianças durante a gravidez. Ou seja, pessoal, como ele falou brilhantemente, não é culpa, é responsabilidade. Quando eu tive a minha primeira filha, minha filha mais velha, eu tinha 23 anos de idade. É óbvio que é diferente do Rafael, que tem 2 anos de idade, que eu tive o Rafael aos 38. Né? É óbvio que é diferente. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Ah, então foi melhor ou pior? Não, não foi melhor nem pior, foi diferente. Né? Então, como o Rodolfo colocou, o pai faz parte. Né? Então, o pai está preocupado. Imagina agora, né, Rodolfo, como você falou no início, quantos pais não estão preocupados com a questão financeira nesse momento? Sim. Como que será que tem mulheres grávidas passando por esse momento, onde o pai está tão preocupado em como ele vai prover, né, para sua família nesse momento? Então, tudo isso é muito importante. Lembrando, então, de novo esse dado, 90% desse inconsciente desses pais influencia durante a gestação. É importante a gente citar isso, né, Diguinho, que nós, fisioterapeutas, gente, e até quem trabalha com essas técnicas que envolvem a busca das causas primárias dos eventos, né, dos sintomas, entendam, gente, nós temos muito trabalho na hora que tudo isso voltar ao normal. Porque muitas pessoas estão passando por diversos tipos de transtornos, preocupações, medos, e que automaticamente vão ficar registrados. É importantíssimo a gente entender que lá na frente precisa ser corrigido, para que isso não venha a gerar outros problemas lá na frente. Ou seja, vamos juntar as mãos, propagar essas informações, porque nós precisamos amanhã ajudar muitas e muitas pessoas. E podemos fazer isso, né? Isso aí. Então, não carreguem culpa dessa gestação. Né? Vamos fazer o que a gente puder com tudo que aconteceu. Né? Como o Rodolfo falou, existem as fases da embriologia, o que foi afetado, o que não foi. Porque também a gente tem que lembrar, né, Rodolfo? Não é tudo que a gente passa que o corpo vai registrar. Pelo amor de Deus, né? Ainda bem. Senão teria nem espaço. Todo o corpo é feito para sofrer, se adaptar, se reorganizar e passar para frente com aquela informação sem nenhum problema. Né? Às vezes a gente tem lacunas que muitas vezes ficam travadas e impedem. Mas todo mundo é feito para se reorganizar, viu, gente? Perfeito.
Fala, pode falar, Dolphus. Eu ia falar que, bom, vamos passar para pós-nascimento? Vamos. Pós-nascimento. Eu acho muito importante essa fase, e aí eu vou colocar desde quando quando eu fiz a terapia craniosacral. Então a criança nasceu, tinha aquela fase, né? Vai nascer, não vai dormir mais. E tem aquela fase, né? Ó, até os primeiros 3 meses é muita cólica, é alteração do sono, é refluxo gastroesofágico, não é isso? E aí vem aquela famosa informação que nós temos, né? Ainda não está tudo formado, então precisa formar, e por isso que ainda tem esse refluxo e essa cólica. Gente, formado está, mas obviamente que ele vai se adaptar a um alimento externo, que é o leite maternal, a todo o ambiente que agora ele está tendo contato, né? De colocar a mão na boca e assim por diante, bactérias novas que vão entrar para o organismo, né? Isso é extremamente importante, né? Então a gente sabe que essa fase pode ter essa adaptação a um novo mundo. Mas não esqueçam, como eu coloquei aquela hora, o que foi vivido no início da gestação pode muitas vezes estar sendo repercutido nesse início de pós-nascimento. Então, às vezes eu tenho lá uma criança, ou melhor, uma mãe que engravidou, e naquele momento teve um problema, porque a casa não estava pronta, né, estava planejando a casa, e tipo, pô, engravidei, não era agora, tinha que esperar um pouquinho mais, e aquilo tem que ser engolido daquela forma, não é isso? E gente, parece que às vezes é uma coisa simples, né? Essa criança pode ir lá, nasce, e aí nasce com refluxo, nasce com uma cólica, né? Porque a história que foi vivida no início de vida dela, na gestação, vai ser repercutida muitas vezes no início de vida pós-nascimento. Então é importante você conhecer essa história, né? Essa história do início da gestação e como foi logo pós-nascimento. E não devemos nunca esquecer, né, Diguinho, que aí pode ser uma outra live a gente falar. Lembramos, gente, parto cesárea ou parto normal. Ou seja, isso tudo tem as suas diferenças. Parto cesárea por escolha, porque hoje, na realidade, muitas vezes não é escolha, né? É a facilitação, né? Não, vou fazer a cesárea que marca horário e ponto final. Perfeito, né? Não demora nada e as coisas já estão programadas. Mas a gente sabe que tem repercussões gigantescas sobre a nossa microbiota, sobre a nossa flora intestinal, sobre as bactérias, sobre o nosso sistema imunológico. Então a gente sabe que a gente tem que pensar assim, nascimento cesárea ou nascimento em parto normal, como foi a fase de amamentação, né? Isso é fundamental também, mas poderia ser uma outra live para a gente falar, né? Tem que ser, na verdade. Mas aí, pegando isso aqui, a Lígia colocou aqui, não são só questões psíquicas, também alimentares, químicas, perfeitamente. A mãe está tomando medicamento durante a gestação, né, Lígia? Fez muitos exames complementares nesse período, raio-x, ressonância. A gente lembrar, né, antigamente fazia raio-x para saber se estava grávida, né? Então isso também pode influenciar, né? Que para quem é da microfisioterapia, sabe que são as lesões em F, as agressões externas que podem interferir no processo de construção do humano aí, né? E quando você fala essa questão do nascimento, né, Adolfo? Uma criança que nasce de parto normal, ela pode ter disfunções cranianas, porque o canal vaginal é muito estreito, então tem que ter uma compressão do crânio, um mecanismo de retirada da criança pode fazer uma lesãozinha da cervical alta, e aí entra quem aí nessa hora? A craniosacra, muitas vezes, a osteopatia craniana, né? A gente sabe que na França é praticamente obrigatório a criança, ao nascer de parto normal, fazer uma terapia craniana, uma osteopatia craniana, para correção do crânio. Então, é fundamental essa história do nascimento, né? Sim, perfeito. Ó, só voltar um pouquinho, Diguinho, desculpa. Pode falar, pode falar. Uma vez eu estava atendendo uma mulher e ela estava junto com o marido na sala. E o marido dela era um veterinário especialista em fertilização, mas de suínos, né? Ele fazia inseminação. E eu achei na esposa dele um bloqueio na pré-concepção. E aí eu coloquei, ó, aqui tem alguma coisa na pré-concepção, que é o processo que expliquei um pouquinho, até falei com ele um pouquinho nos termos, né? Porque ele entendia. No final da sessão ele olhou para mim e falou assim, putz, agora eu estou entendendo. Quando a gente pega lá a ovogênese para fazer a fecundação in vitro, ou fertilização, inseminação, pô, gente, a gente pega aqueles gametas, eles são transportados, congelados, centrifugados, né? Reaquecidos. Pense o quanto de informação que isso tem. Voltamos a pensar, gente, sem culpa. A gente tem que entender e levantar a mão para o céu que Deus possibilitou o homem de criar uma possibilidade de uma gestação que não seja apenas natural. Então é fantástico uma fertilização in vitro, uma inseminação, isso é importantíssimo. Mas, entendemos, tem uma história. E nós precisamos entender dessa história. Não esqueçam disso. Né? Exatamente, perfeito. Então aí, como você falou do nascimento, né, Adolfo, tem essa questão craniana, muitas vezes tem refluxo por conta de eventos emocionais, como você falou, ou mecânicos. E aí você na craniosacra, você tem uma experiência muito ampla nisso,
faz as correções no crânio, né? O Rodolfo, quem conhece as aulas dele já deve ter visto, ele tem um slide fantástico, ele com uma criança de pouquíssimos meses na mão, fazendo a correção no crânio, né, Rodolfo? Lembra aquela sua figura, eu posso né? falar que quando eu atendo muitas crianças de dias de vida. Às vezes vem crianças para mim de 2, 3 dias de vida, sai do hospital e passa lá, né? Porque já está tendo algum problema. Ou é interessante que eu atendo às vezes os pais engravidam, têm os filhos e traz os filhos diretamente. É isso aí. Na hora que nasceram, eles já trazem. E sim, gente, tem áreas na parte craniana, como o Rodrigo falou, o nascimento, toda a mecânica do nascimento, a torção do crânio para passar as cinturas escapulares, tudo isso pode gerar bloqueios mecânicos sobre a área da parte posterior do crânio, né, da base craniana. E a gente sabe que ali tem o trajeto, né, e o tráfego de diversos tipos de nervos, inclusive um nervo que a gente estuda muito, que é o nervo vago. O nervo vago é o nosso sistema nervoso parasimpático, nosso sistema vagal, que controla todas as funções gastrointestinais. Então, naquele momento, eu posso ter alguma correlação de um bloqueio sobre essa informação desse trajeto parasimpático. E se eu não liberar isso de uma forma mecânica, mas são toques sutis, leves, pequenos, e que automaticamente pode transformar todo um funcionamento gastrointestinal, assim como o sono, né? A gente sabe que sem o vago, a gente não tem sono. É o nosso parasimpático. Então, é importantíssimo essa questão da mecânica do nascimento, o como nasceu, cesárea, parto normal, isso é importantíssimo a gente fazer. Então, eu faço nessas crianças, tanto a micro, quanto eu finalizo sempre com a crânio-sacro. Sempre. Tá? Não tem como. Eu também gosto muito de fazer nas crianças do crânio-sacro no final também. E aí, como o Rodolfo falou, a gente atende muito crianças de dias. O meu filho, quando nasceu, nasceu um pouquinho antes do tempo previsto, 35 semanas, e estava com esforço respiratório. E aí, direto para UTI. Né? A médica não quis arriscar UTI. A gente ficou meio reticente naquele momento e tal, mas o procedimento. E aí, como nós já falamos anteriormente, não adianta a gente querer brigar com isso, né? Deixa a medicina fazer o papel dela, que é aquele papel, não tem nada de errado nisso, e depois, se for necessário, a gente entra com a nossa abordagem. E até agradeço aí publicamente ao Afonso de novo, que foi ele que me tranquilizou e falou: Diguinho, deixa a medicina salvar o teu filho, depois a gente faz o que for preciso para melhorar, recuperar e tudo mais. E aí ele ficou 10 dias na UTI. E durante 10 dias, pessoal, eu fazia micro nele. Já falei sobre isso aqui, eu fazia somente a sobrecarga, as lesões em F. Por quê? Tava lá o tempo todo cheio de antibiótico, cheio de medicação, entubado e antibiótico. Então, eu não vou brigar com o médico, não bota antibiótico no meu filho. Ele está numa UTI neonatal, eu não tenho esse direito. Mas eu fazia ali a sobrecarga, a partir de lesões em F, para minimizar aquela sobrecarga, aqueles efeitos, né? E o tempo todo, pessoal, tocando o Rafael, tocando no meu filho. Crânio, o corpo todo. Isso para dar aquele conforto do toque. O Afonso já falou sobre isso numa live, sobre o toque afetivo, a importância do contato nas nossas crianças, né? Isso foi muito interessante, pessoal, porque o desenvolvimento do Rafael nesses 10 dias foi totalmente diferente de todas as outras crianças dentro da UTI neonatal. E no 9º dia, ou 8º dia, quando a nutricionista foi lá para dar o complemento para ele, ela ficou impressionada como ele já fazia sucção e reagia muito bem. Ela: como é que pode essa criança assim? A gente está mexendo nele, né, com tudo que a gente pode, sabe, há bastante tempo. Então, com minutos, horas de vida, a gente já colocava a mão. A dificuldade é um pouquinho, né, do tamanho da criança, mas é possível fazer, né? Então é importante fazer, né, pessoal? Muito importante essa abordagem. Sim. É fantástico, gente. A minha história, acho que não tem nem como contar, porque eu já contei em tantos lugares a história do Vitor Hugo, né? Que teve também aos 5 meses um problema, uma pielonefrite, chegou a ter 1 milhão de leucócitos. Óbvio, vai entrar com antibiótico? Lógico, vamos entrar com antibiótico, né, venoso e tudo mais, mas imediatamente, no outro dia, eu já estava lá fazendo a sessão, e em questão de 24 horas, de 1 milhão caiu para 70, abaixo de 80 mil leucócitos. Também trabalhando buscando a origem, né? E foi onde eu busquei a origem das informações que estavam na vida gestacional minha e da minha esposa, né? Que nós tivemos um problema na fase de 5º mês, e aquilo repercutiu de uma certa forma depois no 5º mês nele. E não é que hoje ele não tem nenhum problema de rim, nenhum problema urinário, nada, né? Então, é importantíssimo a gente conhecer essa história, né? É fantástico. Eu digo, tá vendo que a gente tem pouco tempo, cara. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha só. A gente vai entrar aqui depois do nascimento, falar daquelas questões das frequências cerebrais, que eu acho que é legal a gente falar disso.
Se vocês quiserem que a gente fale, passe um pouquinho, mais 20 minutos, no máximo 30, eu sei que vocês têm seus compromissos aí, dá um sinalzinho para nós aqui, um ok, um joinha, se vocês quiserem mais 20 minutos, que ao encerrar essa aqui eu inicio uma outra, a gente fala mais uns 20 minutos, tá? Só me dá um ok aqui para a gente ficar, pra gente saber. Eu queria que você começasse a falar, Adolfo, então, daquelas ondas, daquelas frequências, né, que a gente comentou, a importância das frequências cerebrais das crianças, né? Se quiser eu posso iniciar também. Pode falar. As crianças, né, durante o desenvolvimento a gente vai oscilando, nós vamos desenvolvendo novas frequências cerebrais. Então, a cada período de vida, nós estamos vibrando numa frequência, nós temos uma frequência cerebral específica. E isso determina o nível de comunicação que nós temos com o ambiente que está ao nosso redor, né, Adolfo? Sim. É interessante, é uma pesquisa de Laibon, né, que foi em 99 e 2002, né, que ele verificou o tipo de onda, né, dos estágios do sistema de memória através de um ECG, né, do ECG, do eletroencefalograma, né, e ele verificou como que as ondas cerebrais funcionavam. Né, e ele observou que nas crianças do nascimento até os 2 anos é uma frequência muito baixa, né, é uma frequência que nós chamamos de ondas delta, né, e essas ondas deltas elas são equiparadas ao funcionamento do nosso inconsciente, ou seja, nós podemos correlacionar isso quando a gente dorme, né, quando a gente dorme, a gente entra no processo de sono, a gente vai entrar nessas ondas delta, nós vamos trabalhar no nosso inconsciente. Então, naquele momento, o seu corpo está agindo puramente por instintos, né? E essas ondas, de acordo com o passar dos anos, como as crianças vão tendo muitas informações do ambiente, vai se aumentando o número de sinapses, que naquele momento o cérebro dela está pegando todas as informações, né? Ela aumenta um pouquinho essa frequência, ela passa de 4 a 8 Hz, né? Que é as ondas teta. Isso vai até próximo aos 6 anos. E isso se equipara ao nosso subconsciente. Né? E aí, óbvio, a gente vai ver que depois essas ondas vão aumentando essa frequência. Mas eu gosto de parar aqui no teta para falar de 2 a 6 anos, por quê? A gente tem que entender, então, que as crianças até os 6 anos, gente, ela não tem muita noção do que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Se eu cair daqui de cabeça, eu vou machucar ou não vou machucar. O que é uma traição. Não é que a gente vê, às vezes, as crianças pequenininhas estão brincando com o carrinho. Daqui a pouco uma pega o carrinho da outra, morde, puxa o cabelo, arranca um pedaço da pele, né, na unha, mas aqui em 2 minutos estão brincando da mesma forma com o mesmo carrinho. Eles não fazem julgamento se aquilo foi certo ou se aquilo foi errado. Simplesmente eles continuam, porque é uma fase instintiva. Tá? O que é importante isso para nós ao tratar uma criança? Eu tenho que entender que essa fase até os 6 anos, o que eu acho muitas vezes de informações dentro desse ambiente, não é diretamente o que a criança sentiu, o que a criança presenciou ou viveu. Pode estar muito mais relacionado ao que os pais estão vivendo. Isso é importantíssimo, né? Essa frequência que eles estão conectados diretamente aos pais, né? Normalmente eles repercutem o que os pais estão passando, como você já tinha citado, né, Adolfo? A angústia que o pai está sentindo, o medo que a mãe está vivendo, ele está repercutindo por uma questão de frequência cerebral, pessoal. E aí é um dado técnico, isso aqui é neurociência, né? Ele está conectado naquela informação, ele está vibrando naquela informação, né? É uma fase muito importante, porque nessa fase, como o Rodolfo falou, ele está conectado com tudo que está ao redor. A criança capta muitas informações, então coisas boas e coisas desagradáveis, aí nesse momento, né? Vão fixar, vão entrar para ela, e captando essas informações do ambiente, que a gente falou no início, é fundamental a gente olhar para esse ambiente que essa criança está inserida, né? Às vezes você trata uma criança, né, Adolfo, e ela está lá num ambiente que é desfavorável. E aí você trata, daqui a pouco ela está mal de novo. O que está acontecendo com esse ambiente desfavorável? Pessoal, vai cair aqui daqui a pouquinho, eu vou começar de novo, Quer encerrar, tá? E já começar outra, Gi? Eu vou encerrar aqui encerra aí, e a gente vou iniciar uma outra aqui, tá, pessoal? Manda o pau.